Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Muito bem, eu quero agora agradecer a Deus pela sua vida, que está junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de oportunidade. Eu quero mandar um alô muito especial para Ioko, que está conosco, é a diretora, dos áudios agora, ela é quem está organizando essa situação. E também quero mandar um alô muito especial para minha mãezinha, Dona Antônia, a Dinha, a Ida, o Carlos Leite, Carlos Eduardo, Marina e suas filhas, e Carla Vanessa e suas filhas, seu esposo. E um alô muito especial para essa galera, Pastor César, Roberto, que está junto conosco nessa pegada de fé. Muito bem. Eu vou lhe pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para toda vez que fizermos uma live como essa, nós podermos, você estar junto conosco nessa pegada de fé. E também siga-nos no Instagram, na fanpage, no Facebook, do Jesus na Rua. Jesus na Rua Internacional, para que você fique irmanado conosco. Já nos dê o seu like e compre o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, para que nós possamos ter esta oportunidade de manutenção do projeto Jesus na Rua. Muito bem, nós vamos a Atos capítulo 17 e nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, em um momento muito especial. Em um momento, lembrando que esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no capítulo 12 termina o Atos dos Apóstolos e começa o Atos de Paulo. Então, nesse momento, eu quero fazer uma leitura aqui para você, para que você possa entender o que nós estamos pregando, que nós estamos trazendo para você nesse momento de alegria, de paz e de prosperidade. Então nós estamos nessa pegada de fé e o capítulo de Atos, no livro de Atos, capítulo 17, e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: agora nós vamos olhar para este momento, o que o apóstolo Paulo, em Tessalônica, que ele está falando? Ele está vivendo o dia a dia do apostolado dele. Em Tessalônica, ele vai falar com aqueles homens que estão ali na sinagoga. Vamos entender um momento histórico. Às vezes, Paulo é o homem da sinagoga. Ele não é do templo de Jerusalém. Por que o senhor diz isso? Por um motivo simples. O apóstolo Paulo, ele é aquela pessoa que era fariseu. E o farisaísmo, foi criado na sinagoga. Ou seja, o apóstolo Paulo ele nunca foi do templo, porque lá em
em Tarso, na Cilícia, onde ele nasceu, o templo é só o templo de Jerusalém. Não existe outro templo fora de Jerusalém. Nós temos algumas situações, mas são sinagogas, né? Não é templo. Templo só existe um, que é em Jerusalém. E quando Paulo chega numa cidade, ele vai para onde? Ele vai para a sinagoga. Ele vai se encontrar na sinagoga por um motivo simples. Paulo é aquele homem que, mesmo tendo se convertido a Jesus Cristo, ele vai trabalhar através do culto na sinagoga. Então ele chega, ele procura, na cidade ele vai, o local em que ele procura é sempre a sinagoga. Por um motivo simples, quando Paulo vai para a sinagoga, mesmo que ele seja convertido a Jesus Cristo, mas é uma forma dele encontrar os judeus que estão espalhados pela diáspora, que é a dispersão que foi feita por ele próprio, Paulo, quando ele estava em Jerusalém. Paulo foi circuncidado ao 8º dia e o pai dele era fariseu. Então ele vai para o farisaísmo, que é a seita mais ortodoxa, que mais tenta, mais dura e mais tenta fazer aquilo que foi criado em Jerusalém. Lembrando que eles não seguem a Jesus Cristo. Saulo de Tarso se converte a Jesus Cristo quando naquela viagem a Damasco, né, ele tem aquele encontro com Jesus. Então, dentro dessa oportunidade, dessa perspectiva, nós vamos olhar para Saulo fazendo aquilo que o farisaísmo faz, que é o quê? Toda vez que Paulo chega numa cidade, ele vai procurar a sinagoga, mesmo ele sendo apóstolo de Jesus Cristo. O que eu entendo com isso, meus irmãos e minhas irmãs? Eu entendo que a forma que Deus usou Paulo foi exatamente pelo acesso que ele tem à sinagoga. Ele tem acesso aos judeus e aos gentios. A nação gentílica é alcançada por Paulo por causa da sinagoga. Tem pessoas que são simpatizantes dentro da sinagoga que não são convertidos ao judaísmo. E o apóstolo Paulo chega e começa a pregar a palavra, que é Jesus Cristo, e vai acontecer vários momentos de muita oportunidade. O apóstolo Paulo, ele tem uma característica muito interessante. Ele aqui começa a ser usado em prodígios e maravilhas, para que eu e você possamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo. É preciso que a gente continue lendo esse capítulo de Atos. Esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. O que acontece quando o judeu fica com inveja? Ele vai tentar, como ele não pode matar Paulo, porque Paulo está na sinagoga, então eles vão tentar persuadir aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra. Como nós dissemos aqui ainda há pouco, não poucas mulheres de alta
da sociedade, alta sociedade na cidade, se converteram. Nesse instante, eu quero trazer um momento de reflexão, um momento de oração. Pai, dá-nos a oportunidade, Senhor, dos teus filhos conhecerem a Ti, assim como Paulo conheceu, e eles possam levar a Tua palavra, Senhor, assim como Paulo levou. Hoje nós não temos Paulo aqui conosco, nós não temos mais alguém que vai dedicar a vida à pregação da palavra, mas você pode fazer isso. Em nome de Jesus, amém.